Muito bem, então bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Jéssica Notório, do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras, e hoje nós vamos fazer mais uma das entrevistas das trajetórias na Materiais, são entrevistas que a gente faz semestralmente com profissionais da Engenharia de Materiais, para transmitir as experiências para os nossos alunos da disciplina de mentoria. E hoje nós temos o prazer de ter conosco o Braulio Salomão, que vai contar para nós a respeito da carreira dele, sobre suas experiências, tudo que aconteceu com ele desde a graduação. Muito obrigada, viu, Braulio, pela presença, por ter disponibilizado esse tempinho para estar aqui com a gente, para compartilhar a sua história com a gente. E fica à vontade, pode contar para nós como é que foi. Eu que agradeço, professora Jéssica. Bom dia a todos. Também é legal falar sobre carreira. Eu gosto muito de engenharia de materiais e tenho um carinho especial aí pela Federal de Lavras. O primeiro contato que eu tive com o pessoal da Federal de Lavras foi em 2018. Acho que o pessoal das primeiras turmas veio para um CECEM aqui em São Carlos. Eu acho que o último faz menos de 3 meses. Alguns de vocês vieram aqui visitar o CCDM, um dos nossos laboratórios aqui da UFSCar. Então, e eu sou colega de turma do professor Leonardo Galo também, então sempre tenho algumas notícias de vocês aí. Eu vou compartilhar minha tela, eu estruturei alguns slides aqui para facilitar o acompanhamento, e aí vocês ficam à vontade também depois para fazer as perguntas que vocês quiserem, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que um pouco da trajetória que eu vou contar aqui sirva para vocês refletirem um pouco dos planejamentos de carreiras que vocês tenham por aí também, independente do momento do curso que vocês estejam. Então, vou me apresentar. Eu sou o Braulio. Antes de tudo, eu sou filho da do Carmo e do Chicão, lá do bairro Bela Vista, em Patinga. Sou irmão mais novo da Flavinha e da Dani. Sou tio e padrinho da Maria Fernanda, que tem 13 anos, e do Daniel, que tem 6. Eu sou mineiro lá do Vale do Aço. Não sei se alguém de vocês aí conhece a região. E sou são carlense de coração, porque na vida adulta já é a cidade que eu mais morei na vida, então aprendi as dores e delícias que é morar nessa cidade. As causas que eu gosto e me preocupo são a educação, a ciência e a tecnologia. Como que o objetivo é falar sobre trajetória desde a graduação, eu fiz engenharia de materiais. Aqui na UFSCar nós temos a escolha das ênfases. Eu fiz a ênfase de materiais metálicos. Fiz uma especialização em gestão da produção, quando eu já estava no mercado industrial. Voltei para a universidade, aqui para a UFSCar, para fazer mestrado e doutorado. E atualmente eu faço um MBA em gestão de pessoas na USP-Exalc, e espero terminá-lo ali no primeiro semestre do ano que vem. Em resumo, a minha carreira, eu vou entrar mais em detalhes, que é o objetivo aqui da nossa conversa hoje. Eu fiz 2 estágios, um na área de melhoria contínua, que foi o estágio curricular de 6 meses, e depois eu tive a oportunidade de fazer um estágio de verão, na área de planejamento e orçamentos. Nessa empresa que eu fiz esse segundo estágio de verão, depois eu entrei no programa de trainee dessa empresa, e dentro das rotações que eu tive, eu trabalhei na área de gestão industrial, na supervisão de manufatura, e depois minha última rotação, e onde eu fui, passei mais tempo e segui carreira depois do trainee, foi na engenharia de processos. E voltei, vou colocar uma linha de tempo para ficar mais fácil, porque a minha carreira tem essas idas e vindas aí da universidade. Trabalhei como analista e consultor interno, como supervisor de processos, e meu último cargo foi gerente técnico de laboratórios do CCDM, que é o Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais aqui da UFSCar. Para falar um pouco aí nessa linha do tempo, eu entrei em 2005 na graduação, aqui na Federal de São Carlos, me formei em 2010. Dentro da graduação, eu dediquei bastante parte do meu tempo a atividades extracurriculares, em que eu destaco aí a participação na empresa Júnior. Fiquei aí 3 anos e meio na empresa Júnior, trabalhei no marketing e cheguei até o cargo de diretor-presidente da empresa Júnior. E também fiz parte, atuei aí trabalhando com a comissão do CECEM, que é um congresso de estudantes de Ciência e Engenharia de Materiais do Mercosul, que infelizmente com a pandemia, a edição que teria ali em 2020 foi suspensa, e esse congresso, infelizmente, ele deixou de existir aí, até onde eu tenho conhecimento. E meu estágio, em
nessa época foi na Maxion Wheels, tinha outro nome na época, mas a Maxion é uma empresa que faz rodas para o mercado automotivo, e fica ali na área, na cidade de Limeira, a planta principal dela. O meu segundo estágio de verão foi na Tenaris, e também foi onde eu ingressei no programa de trainee. Então, entrei na Tenaris em 2009, no final de 2009, como trainee em 2010, e lá trabalhei até 2014. Nesse tempo, minha especialização em gestão da produção eu fiz na Unesp de Guaratinguetá. Em 2014, eu tentei, tinha a ideia de conciliar, voltar para fazer a minha pós-graduação. Acabei optando por voltar aqui por São Carlos, pela distância, pelas minhas vontades de voltar ao ambiente acadêmico, não foi possível continuar. Então, eu voltei e dediquei ao mestrado e doutorado. E nessa época, além de fazer a dissertação, tese, as atividades acadêmicas, eu me envolvi bastante também com atividades extracurriculares, Então, eu fui parte da Associação de Ex-Alunos, atuei como conselheiro do outro CECEM, trabalhei na comissão que organizou os 45 anos do departamento e trabalhei também num projeto de modernização do nosso curso de graduação, que a gente chama aqui de Movimento a Materiais. E depois que eu terminei o doutorado em 2020, eu recebi o convite para começar a trabalhar no CCDM, que é o nosso polo de interação de universidade de empresa aqui na UFSCar, e seguir aquelas trajetórias lá que eu vou detalhar mais um pouco. E no ano passado também eu comecei a fazer o MBA em Gestão de Pessoas também na USP-Exalc. Para organizar um pouco mais a apresentação, compartilhar com vocês como foram um pouco das trajetórias, eu acho que, imagino que a curiosidade de vocês é o que você fazia nessas experiências profissionais. Então, vocês vão ver que os próximos slides eles estão divididos em três partes. Eu conto um pouco das principais atividades, conto um pouco o que eu usei, o que você usou, que eu acho que é uma pergunta que perdura até hoje, às vezes a gente está numa disciplina, está fazendo uma prova, alguma coisa, será que eu vou usar isso em algum momento da minha carreira? Então, vou compartilhar um pouco dos conhecimentos, principalmente adquiridos nas disciplinas, e algumas habilidades, que algumas atividades, principalmente as atividades extracurriculares, me auxiliaram no exercício da profissão, e outras que a gente acaba aprendendo no próprio exercício da função, acaba desenvolvendo essas habilidades fazendo, Então, vou começar com o meu estágio. Eu trabalhei na área de melhoria contínua. Geralmente, essa é uma área que trabalham mais os colegas da engenharia de produção, porque é uma área de redução de desperdícios, de otimização de processos, mas a minha própria supervisora, na época que eu passei pelo processo seletivo, ela disse que tinha gostado do meu perfil justamente por ser uma pessoa de engenharia de materiais, porque é uma fábrica de rodas, passa pelo corte do aço, pela estampagem, pela solda, pela pintura. Então, seria legal ter alguém com conhecimento técnico também para agregar na equipe. As minhas atividades, estágios, são atividades de desenvolvimento profissional, então é óbvio que é esperado que você não faça nenhuma atividade tão complexa. Então, eu fazia o atendimento dos colaboradores no programa de sugestão de melhorias, que é o programa que você dá alguma ideia de melhoria, isso gera uma pontuação. Essa pontuação todo mês tem uma valorização, e os funcionários trocam isso por brindes, por vale-compras, por alguma recompensa. Então, eu fazia o atendimento desse pessoal, ir lá verificar quantos pontos tinham, quanto valia cada sugestão de melhoria. Então, tinha contato principalmente com o pessoal da linha de produção, e isso era bem legal. Eu auxiliava na realização de kaizens, atuava como facilitador ali, ajudava nas reuniões de melhoria contínua, na realização de alguns treinamentos e nos eventos também relacionados à melhoria contínua, premiação dos melhores times, os times mais eficientes do ano, e fazia o acompanhamento e reporte dos resultados. Então, tinha um fechamento mensal lá dos projetos de melhorias que você tinha que contabilizar o retorno financeiro dessas melhorias. Então, essa era uma parte das minhas atividades. O que foi bom saber, o que era importante saber nessa época? Principalmente processamento de metais e um pouco também de pintura. Então, saber corte, laminação, estampagem, solda. É óbvio que não tem como ser especialista em todas essas áreas, mas como eu comentei, você saber um pouco a respeito disso, do que está acontecendo
num processo de estampagem, que aquilo está endurecendo o material, no processo de solda, os diferentes tipos de processos, as vantagens e desvantagens, te dá muitas ferramentas para você ter um aprofundamento técnico numa conversa, e isso é importante para o nosso desenvolvimento profissional. Utilizei algumas ferramentas, né, que a gente tem nas disciplinas aí de economia, de engenharia de produção, sobre cálculos estimativos de retorno financeiro, e as questões de gestão da qualidade, que todo o mundo industrial é baseado em normas, em regulamentos, então saber, né, conceitos de gestão da qualidade, as questões lá que são trabalhadas, principalmente relacionadas à melhoria contínua e melhoria de processos, são muito importantes. Em termos de habilidades, onde eu evolui muito aqui foi relacionar com diferentes áreas, né? Então, sair um pouco da nossa área de engenharia de materiais e lidar desde o pessoal de chão de fábrica até o diretor-presidente da empresa, que eu tive a planagem de um dia ter que apresentar uma sugestão de eventos para o vice-presidente da empresa. Então, a questão da linguagem, como você se posiciona, as posturas, né, a comunicação, é muito importante, uma característica profissional bastante importante, saber lidar, né, com o pessoal de marketing, com o pessoal de suprimentos, pessoal de engenharia, que é muito mais técnico, né? Isso é importante. A questão de exposição e vulnerabilidade para apresentações em público, isso é uma coisa que a gente pode praticar muito na graduação. Levem a sério os seminários de vocês, aproveitem para evoluir essa parte de comunicação, isso é fundamental, independente da carreira a seguir. E a questão, né, de adaptação para lidar com, fazer atividades fora da nossa área de formação técnica, né? Atender pessoas, fazer kaizens, esse tipo de coisa é algo que a empresa júnior, a organização de evento ajuda um pouco, mas quando a gente vai para o mundo industrial, isso ganha um nível acima de complexidade. No meu segundo estágio, estágio de verão é mais curto ainda, é um estágio de 3 meses, então é até difícil ter meta, alguma questão desse sentido, mas é um estágio muito bem estruturado. Eu recomendo quem tem a oportunidade de fazer um estágio de verão procurar sobre veterinárias, é um programa muito bom mesmo, e abre bastante portas também para o programa de trainee. A área de planejamento e orçamento também é uma área mais voltada, né, a planejamento operacional, em que os colegas da produção geralmente estudam isso um pouco mais a fundo. Minhas atividades eram a elaboração em curva S de um projeto. A curva S é uma curva que tem as datas previstas e a porcentagem de conclusão daquele projeto. Então, geralmente a gente chama de curva S porque o formato dela tende a ser um S. Então, era elaborar, acompanhar ali, trabalhar com softwares de planejamento de projetos. Depois passei o tempo no orçamento, então aquela coisa de você montar planilhas, entender, fazer composição de preços para entender o quanto vai custar. E a interação bastante com o pessoal da engenharia, né, com a produção para cotação de serviços de terceiros. Então, é preciso saber com a engenharia se os fornecedores atendem alguma especificação, o pessoal da produção a respeito da experiência deles com alguns prestadores de serviço. Então, a gente acabei conversando muito com essas áreas. Novamente, né, tinha que ter foi muito útil ter conhecimento, no caso, eu trabalhei na planta de caldeiraria, sobre processos básicos de produção. É importante, você ganha o que falar numa reunião, você ganha entendimento do que você está orçando, do que você está planejando, sabe que aquilo é mais ou menos complexo. Então, muito importante ter esse conhecimento de engenharia de materiais para desenvolver, mesmo numa área, né, um pouco fora da nossa área de hard, né, de formação. Trabalhei também com conceitos de gestão de projetos e, novamente, com gestão da qualidade. Aqui, acho que o principal, né, uma característica importante que é interessante na nossa carreira desenvolver é alternar entre a linguagem técnica e a não técnica. Então, você vai numa reunião com a engenharia, você usa termos técnicos o tempo inteiro. Se você vai para uma área de produção, né, é muito mais difícil você lidar, né, explicar para as pessoas e ter os retornos usando uma linguagem puramente técnica, começando a falar de endurecimento por precipitação, fragilização de solda. As pessoas conhecem aquilo na prática e têm um conhecimento muito grande a respeito disso, e a gente aprende muito a respeito disso, mas num formato de comunicação com termos diferentes. Isso é um poder de adaptação muito interessante na nossa formação.
E a questão de organização em relação a prazos, no mundo industrial, isso é fundamental, né? Existem ordens de prioridade e, no caso de você fazer o planejamento e orçamento, existem prazos a serem cumpridos e a gente precisa se estabelecer, né, numa ordem de prioridade para atender a esses prazos. Depois eu passei para o programa de trainee, né, voltei para a graduação, faltava um semestre para terminar, terminei o curso e entrei como trainee na Tenaris, mas na planta de tubos para o mercado de petróleo. A minha primeira área de rotação foi a área de controle de gestão industrial. O que eu fazia, basicamente, né? O que era a minha rotina? Fazia orçamentos de consultas técnicas e comerciais. Então, vamos imaginar aí que a Petrobras está interessada em fazer um gasoduto da Bacia de Campos para uma refinaria ali no interior do Rio de Janeiro. Então, isso vai consumir, né, vai ter todo um cálculo de engenharia a respeito de quantos tubos vão ser necessários, e aí a gente entendia, né, qual que é o aço que vai ser especificado para aquele projeto, fazia as consultas, entendia, né, quais os processos de soldagem, a velocidade daquela produção, e fazia basicamente um orçamento, um custeio, isso para o pessoal de suprimentos e para o pessoal de comercial, para fazer, né, a precificação depois. Análise de custos industriais, então, né, quanto que custa a minha hora de fabricação, tanto em termos de mão de obra, quanto em termos dos consumíveis, energia e outros recursos, e muitas vezes também fazer cálculos de viabilidade de investimentos. Então, se a fábrica vai comprar um equipamento de solda novo, o quanto que eu ganho em velocidade de produção, o quanto que eu ganho em qualidade do produto e o quanto isso traz de retorno financeiro para saber se vale a pena. E aqui também a gente tinha, né, controle de gestão industrial lida com um volume muito grande de dados, então semestralmente a gente tinha que lidar com um grande volume de dados para entender o cenário, ver o que realmente tinha acontecido para fazer as previsões para os próximos semestres. Isso envolvia diferentes sistemas, SAP, sistemas próprios, sistemas de qualidade, para fazer essa previsão para o futuro, né? Aqui, conhecimento técnico era importante para fazer um orçamento, entender o que a gente está fazendo, conhecer sobre os processos de produção, saber sobre laminação, saber bastante sobre solda, tratamentos térmicos, né? Não precisava entrar em nenhum detalhe muito técnico a respeito disso, mas de vez em quando, né, bate uma curiosidade, precisa entender se aquele aço que eu estou tratando, eu vou trabalhar com o fluxo de solda que tem fornecedor nacional, que o fornecedor é apenas estrangeiro, e aí eu vou ter custos de importação. É importante saber a classe daquele tubo para prever a proteção anticorrosiva, isso vai ser mais caro ou mais barato no final. E aí, questões de cálculos, lidar com planilhas, essa aqui foi uma época que eu aprendi bastante sobre Excel, então, por mais que tenha feito alguns cursos, né, na prática você vai fazendo e vai achando os caminhos também para lidar com esses temas. Então, destaco aqui a organização para a definição das prioridades, né? Muitas vezes tinha um volume de cotações muito grande, e aí o pessoal do mercado de tubos para água ligava, o pessoal do mercado para tubos de exploração e produção ligava, e o pessoal de oleoduto e gasoduto te liga, e você, né, precisa, nem sempre você pode ir lá na sala do seu chefe e perguntar. É importante você ter o relacionamento, entender os prazos e definir essas prioridades. Trabalhar com equipes multidisciplinares, então para fazer esse tipo de trabalho, você precisa consultar pessoas o tempo inteiro, e é normal, né? Acho que vocês imaginam bem que a gente não vai trabalhar só com engenheiros de materiais na nossa vida profissional. Vai trabalhar com pessoas de diferentes áreas, muitas pessoas não engenheiras, então é importante a gente, né, entender o nosso papel também dentro de equipes que têm várias especializações. E hoje, que acho que vocês têm, né, vocês já se preparam, a geração de vocês já se prepara para a questão de trabalhar com grandes volumes de dados, tem muito mais ferramentas em relação a isso, então acho que é uma coisa que, né, recomendo vocês ficarem atentos e se especializarem nessa área também, porque hoje, né, com o mundo que a gente vive de informatização, isso é muito importante para a carreira da nossa profissão de engenharia. Depois, na minha segunda rotação, eu fiquei 9 meses em consultoria de gestão industrial, depois eu fui para a manufatura, e como supervisor de manufatura, eu vou ser responsável pelo turno.
Então, você é o líder da linha, o responsável, né, abaixo do gerente e acima de todas as pessoas que estão trabalhando naquela fábrica durante 8 horas. Você é responsável pela segurança, pela produtividade da fábrica, pela qualidade dos produtos e pelos custos. Então, é o plantonista. Durante 8 horas dentro daquele turno, eu tive a oportunidade de trabalhar no turno da manhã, da tarde e da noite, para ganhar experiência. E você é o grande responsável, precisa tomar decisões o tempo inteiro, acompanhar os indicadores e, principalmente, né, eu gosto muito de chão de fábrica. Para quem gosta de chão de fábrica, prestar bastante atenção com segurança, porque nada faz sentido se as pessoas, né, não voltarem para casa no mesmo estado físico que elas chegaram para trabalhar. Nesse tempo, né, eu fui responsável, né, cada supervisor tinha um foco específico. O meu foco era soldagem, especialmente solda por ar submerso. Então, eu era o cara que acompanhava também os engenheiros de processos, o pessoal da qualidade, do metalurgia e de produto, para a melhoria dos processos de soldagem, e acompanhava, né, se o teste industrial, o desenvolvimento de novos produtos e novos processos caísse no turno que você é o responsável pelo andamento daquele projeto. Nessa época eu aprendi e pratiquei muito conhecimento de deformação plástica e soldagem, especialmente soldagem a arco submerso, porque são os principais processos para fazer os tubos, né, tubos com costura. Aprendi e utilizei bastante a questão de caracterização de materiais, principalmente em ensaios mecânicos e ensaios macro e micro para análise de solda, e também conceitos de análise de falhas. No mundo industrial, de maneira geral, o conceito de análise de falhas é um pouco diferente do que a gente estuda em engenharia de materiais, né? A gente está acostumado em análise de falhas a buscar a causa mais provável, a causa a macro e micro, né? Causa da falha do material, e geralmente no mundo industrial é buscar o que foi culpado, né? Fazer uma análise mais macro a respeito de entender o que falhou, se foi o processo de solda, se foi uma deformação que não foi completa, mas mais culpando operações, equipamentos ou manutenção do que procurando a causa em termos de falhas de materiais mesmo. Nessa época, aprendi e pratiquei bastante a questão de comportamento em ambiente fabril. Eu acho que vocês têm o costume aí, né, de visitar algumas fábricas, sabem que o comportamento dentro de uma linha de produção é completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Então, é muito importante, principalmente todas as questões de segurança. Desenvolvi bastante a questão de liderança e gestão de pessoas. Aqui, os erros e acertos que eu tive na empresa Júnior ajudaram bastante, né? E também a experiência do meu próprio pai, meu pai foi operador de produção, então, principalmente em lidar com o pessoal de fábrica, lidar com o pessoal de manutenção, foi uma época de crescimento pessoal muito grande, assim, né? E a questão de relacionamento em ambientes competitivos e cooperativos, porque a gente tem muita ideia que dentro de uma empresa está todo mundo vestindo a mesma camisa, trabalhando pelo melhor resultado, mas existem visões muito diferentes a respeito do que é o melhor resultado. Então, mesmo dentro de uma empresa, há questões, né, de compartilhamento de informação, de discussão por indicadores, em que muitas vezes há situações de conflitos, né, de competições. Não quer dizer confrontos, tá, pessoal? Questões de mudanças de ideia, algumas coisas, e você precisa saber, né, é importante que a gente tenha maturidade suficiente para lidar com essa questão, porque, no fundo, está todo mundo buscando o melhor resultado, só que cada um tem a ideia do que é o melhor resultado. Então, embora a gente esteja num ambiente onde todo mundo está vestindo o mesmo uniforme, dentro existem algumas questões competitivas. Isso de certa forma, comum no mundo industrial, e o pessoal de gestão de pessoas, o pessoal de estuda liderança tem trabalhado bastante nisso, metas compartilhadas, questões de treinamentos a respeito disso, né, de comunicação especialmente, é muito importante. E depois me fixei na engenharia de processos, na fábrica de tratamento térmicos e revestimento, né, anticorrosivo. Então, minha rotina era preparar a documentação técnica. Então, você vai fazer o tratamento térmico, eu era a pessoa que definia, né, qual a temperatura do forno, quanto tempo de encharque, né, quanto tempo o tubo tem que ficar dentro do forno, qual que é a velocidade de têmpera ideal, quais os ensaios, quantos ensaios devem ser feitos e os valores mínimos para aprovação do produto.
Então, era a rotina, né? Tem que saber o que vai ser produzido, entender o material que vai entrar na linha, elaborar essa documentação técnica com uma certa antecedência. Depois disso, acompanhar os indicadores de qualidade, tomar as ações caso os indicadores de qualidade estejam saindo fora do previsto, e também a melhoria, né? Melhoria contínua dos processos, buscar melhoria de eficiência, redução de custos e também o desenvolvimento de novos produtos. Então, se tem um produto novo sendo desenvolvido, o engenheiro de processos é o responsável por pensar naquele processo. Aqui, sim, eu trabalhei com a parte bastante técnica, então eu era o engenheiro responsável pelos tratamentos térmicos, pela fábrica de proteção anticorrosiva, entendi um pouco de usinagem, porque essa fazia parte da gerência de usinagem, mas nunca entrei muito a fundo, utilizava porque o meu parceiro de engenharia de processos era especialista em usinagem, e minimamente eu precisava dar um suporte e cobrir férias dele também. E trabalhei também, né, apesar de ter feito ênfase em metais, trabalhei bastante, né, com processamento de polímeros, principalmente extrusão. Alguns tubos aí para fazer oleoduto, gasoduto, eles têm uma camada de polietileno ou polipropileno, tripla camada, como proteção anticorrosiva. Trabalhei, né, entendi bastante de caracterização de materiais, principalmente ensaios mecânicos para a validação dos produtos, análise de falhas, né, no caso de alguma falha de produto, e seleção de materiais, e aqui a gente, né, entrava muito com a parte de seleção de fornecedores, entender, tomar decisões a respeito de que tipo de insumo entrar na linha, e novamente, né, como todo estudo de engenharia, a gente trabalha com muitos cálculos complexos, o que uma melhoria vai trazer numa produção, só que uma mudança, por exemplo, de 5 graus no forno, pode mudar a sua velocidade de produção, pode mudar completamente a característica de têmpera, então são coisas complexas, com muitas variáveis, então lidar com dados, né, ter o conhecimento, principalmente na nossa área, para entender os impactos é bastante importante. Aqui, né, o trabalho era um pouco mais técnico, né, então relacionamento com o pessoal técnico de fornecedores e de clientes, então os clientes vão qualificar o seu processo, vai ter auditoria, e você é a pessoa técnica responsável, né, de responder as perguntas. A apresentação e discussão de documentos técnicos, muitos relatórios, né, simples e diretos para você explicar para a diretoria, e a questão de liderança técnica, né, a questão da liderança técnica de você exercer uma influência de liderança pelo seu conhecimento. Então, o supervisor de manufatura, o operador da linha de produção, o supervisor de manutenção, eles olham para o engenheiro de processos como uma pessoa que está olhando para o processo e tem o respaldo técnico. Então, entender muito bem, né, aquela questão da segurança e entender muito bem o que você está falando é o que te traz, né, o que nos traz um pouco mais de sucesso no caso da engenharia de processos, né. Isso foi até 2014, depois eu voltei para a universidade, vou comentar mais rápido aqui a respeito do que eu fiz no mestrado e doutorado. Eu trabalhei bastante, né, com indicadores baseados em patentes, em documentos de patentes, para atividades de monitoramento tecnológico e seleção de materiais. Isso aqui é um resultado, né, da minha tese, então a gente tem aí o desenvolvimento dos dados avançados de alta resistência. O que eu trabalhei basicamente foi buscar esses dados nos documentos de patentes, então fazer mineração de textos principalmente para entendimento de cenário em pesquisa e desenvolvimento e tomada de decisão. Deixo aqui, se alguém tiver curiosidade e quiser trocar ideia depois, né, eu fico à disposição de vocês. E, como eu comentei, fiz muitas atividades extracurriculares na pós-graduação, né, participei da organização do 20º CCEM, trouxe aqui a foto do professor de vocês, Leonardo Galo, que é meu colega de turma. Esse senhor aqui que está do nosso lado é o professor William Callister, né, não sei se alguém estuda aí no 5ª edição, que é o que a gente tinha na época, mas esse aqui é o nosso famoso William Callister, né, o dono do livro que a gente estuda aí praticamente a carreira inteira, né? Então, essa é uma das coisas que tive a oportunidade de acontecer. Fiz parte da associação de ex-alunos. Esse senhor aqui do meu lado é o professor Sérgio Mascarenhas, o idealizador do curso de engenharia de materiais aqui no Brasil, né? Infelizmente nos deixou há 2 anos atrás, mas foi uma grande honra e oportunidade, né, que voltar para a carreira acadêmica me deu, e também fiz parte do Movimento a Materiais, que é o nosso projeto de modernização do curso. Isso me fez, né, levar a diversas oportunidades, inclusive fazer uma visita de 2 meses nos Estados Unidos,
E aqui eu visitei a Carnegie Mellon lá, fiquei entendendo e estudando para trazer para cá boas práticas de educação e engenharia que eles têm por lá, né? Depois, né, eu voltei para uma carreira meio mista, né, fui trabalhar no CCDM, que é um laboratório aqui dentro do campus da Universidade Federal de São Carlos, dentro do departamento. E aí aqui no CCDM, né, todos os funcionários, engenheiros, técnicos são contratados no regime CLT, então é um ambiente que a gente, né, trabalha no ritmo de indústria ainda. Então eu trabalhei como consultor interno, depois supervisor de processos e coloquei aqui mais questões relacionadas ao meu último cargo, que foi de gerente técnico dos laboratórios. Então, como responsável de gerente, né, é o cargo abaixo da diretoria e responsável por toda a operação do laboratório. Então, desde a área comercial, né, o pessoal que trabalha na linha de frente, identificando as necessidades dos clientes, a parte administrativa e das operações de laboratórios, né, vocês têm conjunto de laboratórios aí, a gente trabalha com produtos químicos, trabalha com equipamentos de alto valor, então toda uma complexidade para fazer a gestão desses laboratórios. A questão de planejamento estratégico das diretrizes, principalmente da diretoria, então levar o laboratório para em direção aos objetivos estratégicos, e a questão de captação e gestão de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, como um laboratório, né, um centro dentro da universidade para atender as necessidades de empresa, é importante, né, captar esses projetos de pesquisa e atuar junto com essas empresas. Como conhecimentos, né, eu coloquei engenharia de materiais porque aí todos os tipos de trabalhos você usava caracterização, seleção, conhecer a respeito de processamento. Obviamente, dentro de um centro desse você tem especialistas, né, era importante trabalhar com especialistas na área de metais, especialistas na área de polímeros, né. O fato de estar dentro de uma universidade te facilita também a acessar o conhecimento que você não é especialista, e as questões de gestão da qualidade e gestão de projetos. Com habilidades mais desafiadoras, né, fazer liderança e gestão de pessoas, em especial de alto nível técnico. Então, eu tive a oportunidade de liderar pessoas com mestrado, com doutorado, com muitos anos de experiência, com conhecimento técnico muito mais alto que o meu. Então, é importante que a gente tenha, né, principalmente, né, desenvolver a habilidade de trabalhar com pessoas que, né, de um nível técnico muito alto, como eu disse, né, saber lidar com diferentes níveis de hierarquia, de conhecimento e de especialização. Trabalhar no relacionamento entre o mundo acadêmico e industrial, tem muitos momentos que esses mundos não se conversam, parece que não falam o mesmo idioma, mas isso é fundamental para a economia do país, isso é fundamental para o desenvolvimento tecnológico do país de maneira geral, né, a gente precisa fazer cada vez mais interações, um tem muito a contribuir com o outro, e principalmente, né, como característica pessoal, eu coloquei aqui a tenacidade, que é um conceito que a gente trabalha, e, né, eu faço MBA hoje em gestão de pessoas, então vocês devem imaginar o quanto eu escuto a palavra resiliência, e tem hora que dá vontade de entrar na aula e falar assim, vou mostrar uma intenção da formação para vocês, para explicar o que a gente entende por resiliência. Só que no nosso conceito, né, e no conceito que o pessoal de gestão de pessoas usa também, é a questão de você saber lidar com as tensões, né? Só que a resiliência acontece num regime elástico, em que a gente não tem uma deformação permanente. Já eu acho que a gente, de vez em quando, precisa, até para evoluir, endurecer um pouco, saber a hora de fazer os alívios de tensões e seguir a nossa vida também, né? O famoso equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal. E, então, de vez em quando, a gente tem algumas deformações plásticas, mas a gente volta. O importante é não chegar na fratura, né? E justamente por isso, nesse momento em específico, eu estou fazendo um alívio de tensões. Eu saí do meu cargo de gerente do CCDM faz pouco mais de 2 meses. Estou num momento de pausa na minha carreira, dedicando a um projeto pessoal que eu sempre quis fazer. Claro que esse é um momento de privilégio meu, conseguir juntar economias, né, para pensar um pouco na minha carreira, cuidar de mim, dar prioridade para minha família, que mora aí em Minas, mas ainda bastante distante de Lavras, e dedicar algumas coisas e pensar nos meus próximos passos de carreira, né? Então, trabalhei na indústria, voltei para a universidade e fiquei em cima do muro, trabalhando na interação universidade-empresa. Agora eu estou pensando um pouco e dedicando a projetos pessoais. Essa foto diz muito sobre o que eu quero e pretendo fazer.
Isso aqui é uma exposição de arte que tem lá no Museu do Inhotim, em Brumadinho, que, para quem não teve a oportunidade, se um dia tiver, vá visitar, é uma experiência fantástica. E isso aqui, para a gente que trabalha com engenharia de materiais, né, as pessoas olham, passam por isso aqui, né, tentam entender a expressão artística. A gente da materiais entra lá, vai ver se tem pitch, vai ver se tem marca de laminação, vai ver solda. É importante ver, mas é importante também apreciar a arte, e o que eu estou fazendo no momento tem bastante relação com engenharia de materiais, mas também com a parte artística, e minha previsão é voltar para o mercado ano que vem. Ainda não tenho muita certeza, estou estudando possibilidades, estou aprendendo sobre outras carreiras, outros tipos de atuação, tanto técnica quanto não técnica na nossa profissão. Então, pretendo voltar para o mercado em breve, não sei ainda se na universidade, se voltar para a indústria, mas no momento eu estou com uma pausa, e isso é uma reflexão que eu acho que vocês que estão vivendo a graduação num mundo cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, é importante pensar na carreira de vocês, e pensar, né, que nem tudo precisa ser uma linha contínua. Há momentos de descontinuidade que às vezes vão ser planejados e desejados, às vezes vão ser indesejados, mas que fazem parte e nos permitem mudanças, nos permitem planejamentos diferentes e nos permitem novas possibilidades de carreira, né? Para finalizar aqui, né, falando um pouco agora dos meus 38 anos de idade e 14, 15 anos de carreira, eu deixo 3 reflexões aqui para o encerramento. A primeira é uma frase que está muito aí, essa frase estava no slide de uma aula de gestão de pessoas, depois eu vi ela em vários locais de redes sociais, que a vida é um lindo conto de falhas, né? Na nossa área de materiais a gente lida bastante com essa palavra, falhas, mas é importante lembrar, e o que eu deixo de mensagem com essa frase para vocês na graduação, é que eu sempre acredito que a universidade é um ambiente controlado em que nos permite cometer alguns erros e aprender bastante com eles. Então, principalmente o pessoal que faz atividade extracurricular, né, vai ter alguma falha de comunicação, vai ter algum deslize em algum momento, isso acontece com pessoas super experientes também. É importante que a gente, né, entenda o nosso erro, peça desculpas, seja humilde para reconhecer e aprenda com aquilo. Então, nas atividades extracurriculares que eu tive a graduação, obviamente eu tive vários deslizes, mas a universidade ainda é um momento que te permite contornar esses erros e entender. E assim como, né, a gente estuda dos materiais, as estruturas não são perfeitas. Existem defeitos, existem falhas, é importante que a gente saiba lidar com elas e fazer com que elas nos levem a propriedades superiores, né? A segunda reflexão é principalmente para aqueles que querem seguir a carreira acadêmica, que é aí a famosa frase viver não cabe no Lattes. É claro que se você quer seguir carreira acadêmica, o Lattes é fundamental, tá com ele preenchido, e ter coisas para colocar nele faz parte do caminho, mas, né, tem uma história que eu gosto muito também, que as nossas referências que a gente usa nos nossos trabalhos são muito importantes, mas a história de vida das pessoas que estão com a gente nessa trajetória também é bastante importante. Então, deixo como reflexão para vocês que há equilíbrio, né, buscar um pouco mais esse equilíbrio entre a vida acadêmica, a vida profissional, mas também aquilo que a gente tem necessidade e aquilo que a vida nos cobra também, que é tão ou mais importante. E, por último, deixo uma reflexão aqui um pouco mais, né, profunda, que enquanto vocês leem aí na tela, eu encerro com uma frase do professor Bolfarini, que é o nosso professor aqui, fundador do CCDM, em um momento de formatura, que ele disse, né, ele disse para os formandos, e eu repito para vocês que foi eu guardo como uma das lições mais carinhosas que eu tive. Quando a gente está numa universidade, vocês estão numa universidade renomada, ponta, uma universidade pública no Brasil, com uma alta qualidade, a gente vai ter acesso a conhecimentos que a grande maioria das pessoas não tem. Quando a gente sai da universidade, forma e vai para o mercado, a grande maioria das pessoas que a gente vai lidar, muitas vezes não tiveram a oportunidade que a gente teve. E isso é um compromisso, né, que seria muito legal a gente ter para usar esse conhecimento para o bem dessas pessoas. Então, muitas vezes não é porque as pessoas não quiseram, né, ou não deram valor àquilo. As pessoas estão fazendo o melhor, e todo conhecimento importa, né? O conhecimento dos operadores para operar aqueles equipamentos, o conhecimento
do pessoal de manutenção e o conhecimento para tudo que a gente tem na vida, né? A gente acostuma muito com a inteligência lógica, com matemática, mas saber, né, cozinhar é uma inteligência, saber dançar é uma inteligência, saber se expressar de maneira artística é uma inteligência. Então é importante que a gente valorize, né, porque isso também é um grande ensinamento que a gente pode tirar da nossa própria profissão. Eu agradeço novamente, professora Jéssica, vocês que estão aí me escutando. Ficam aqui os meus contatos. No meu LinkedIn eu confesso que ele não está lá muito atualizado, eu não tenho postado muito, mas, como eu disse, em breve eu pretendo voltar para o mercado e faz parte compartilhar algumas coisas, né, mostrar um pouco das nossas capacidades, habilidades, o que a gente tem evoluído na carreira e ou por lá ou por outros métodos aí, eu fico à disposição de vocês para tratar desse tema ou temas técnicos e que vocês acharem pertinente. Mais uma vez, muito obrigado e fico à disposição de vocês, pessoal. Que lindo, Braulio, adorei. É muito inspiradora essas reflexões que você trouxe para nós, né? E eu achei muito bacana também esse perfil da sua carreira que mistura, né, empresas, universidade. Isso é algo raro da gente ver. A maioria das pessoas acaba ficando, né, em um ponto ou ficando no outro, né? Eu acho isso super interessante na sua trajetória. E aí, eu queria ver com vocês, meninos, o que vocês têm para perguntar para o Braulio. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. Quem quer começar? Pedro, conta para nós a sua pergunta. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela apresentação. Foi de muito bom grado aqui. Você quer que ligar a câmera, Jéssica? Por favor. Deixa eu ligar aqui. Não importa se está descabelado. Vamos ligar a câmera. Não está aparecendo minha cara. Você já está me vendo aí? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Agora foi. Você falou que você especializou na área de metais, certo? Sim. A área de metais hoje é uma área muito consolidada, né? A gente já tem conceitos que já vêm de muito tempo, já bem consolidado ali. Eu queria saber de você se realmente compensa ir para a área de metais ou buscar outras áreas, né? Como os próprios cerâmicos, polímeros ou compósitos. Legal, Pedro Henrique. Como você disse, né, a metalurgia existe há muito tempo. Desde a idade do bronze, idade do cobre, idade de muitas coisas aí, né? Mas ainda tem muita coisa para descobrir. Eu vou te falar talvez o resultado que mais me surpreendeu no doutorado foi analisar patentes relacionadas a aço, ou seja, novas composições químicas, processamentos, tratamentos térmicos ou produtos. E no período de 10 anos eu achei 23 mil patentes. Então, assim, isso dá uma média de 3 patentes por dia em relação a aço. E eu estou falando só de aço, né? Tem alumínio, tem cobre, tem nióbio, lítio. Eu acho que é uma área que a gente, em engenharia de materiais como um todo, a gente tem muita coisa a descobrir, muita coisa a melhorar, a fazer. Eu acho que tem muito caminho ainda, eu acho que vale a pena sim. Em termos de emprego no Brasil, é uma área que tem muito caminho, né? Em Minas aí a gente tem as grandes siderúrgicas e estão abrindo siderúrgicas, e onde a gente tem muito a desenvolver ainda na área de aplicação. O mercado de petróleo tem muito a desenvolver em aços para trabalhar com esses novos reservatórios que o pessoal acha. Né? Para explorar o pré-sal, a gente teve que melhorar muito a resistência de aço e depois melhorar os processos e depois baixar custo. Então, tem tratamentos térmicos sendo descobertos aí, né? Dupla têmpera e partição, que é um tratamento térmico mais complexo, aí é uma coisa que tem pouco tempo que está sendo. Eu estudei aços de baixa densidade, aços que você coloca um alto teor de alumínio, de manganês, para diminuir a densidade do aço. Se você quer fazer um carro mais leve, ou você melhora muito a resistência do aço para fazer a peça mais fina, aí você economiza aço, ou um dos caminhos é diminuir a densidade do aço. Então você coloca alumínio em grande quantidade, no final das contas a densidade do aço vai ser menor, e mesmo que a peça tenha a mesma espessura, no final das contas você vai ter menos peso. Então isso é um exemplo só em aço para uma aplicação específica, então acho que a gente tem muita oportunidade, muita coisa para fazer. E mesmo esses aços de baixa densidade,
ok, em laboratório estão funcionando muito bem, né? Só conseguiu otimizar muita coisa, mas é difícil ainda imaginar uma laminação de 130 toneladas, uma panela que você vai colocar alumínio junto com ferro fundido e estudar calor de dissolução daquilo ali, como processar, ainda é um desafio muito grande. Então, eu acredito que sim, vale a pena e tem muita coisa a ser feita ainda, cara. E você falou do Brasil, né? Mas e para fora, você acha que qual país, assim, Itália, por exemplo, tem a siderurgia forte? Ó, eu tive a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos, eu fiz também um curso de verão na China, na pós-graduação, em que tinham pessoas de nove países. Onde é muito forte em aço, que o pessoal está muito à frente, é Japão, o pessoal do Japão é muito forte. Coreia do Sul, tem a siderúrgica POSCO lá. A própria Samsung tem uma área de siderurgia. A Alemanha é muito forte em aço. O próprio Estados Unidos também, mas os Estados Unidos tem a questão econômica, né, de estarem distribuindo a produção. Mas acho que esses países são os principais, assim, Alemanha, Coreia do Sul e Japão são os que se destacam, assim, nessa, lidando com aço de maneira geral. Mas aí a gente tem, aqui no Brasil, tem a CBMM avançando em tudo quanto é coisa relacionada a nióbio. Tem aí toda a questão dos metais e hidretos para a questão de armazenagem de hidrogênio. Então, muita gente. Lá na China, eles são muito fortes em magnésio. Então, tudo que eles tentam fazer de aços leves, né, de alta resistência e leveza, eles tentam trabalhar com magnésio, porque eles são os maiores produtores de magnésio no mundo. Então, tem muita coisa para fora. Tem a Holanda também, tem colegas que estão na Holanda também, tem a ThyssenKrupp, eu não sei se a Tata Steel também é de lá, mas tem colegas trabalhando com metalurgia também. A França da Arcelor, né? Então, são países que têm muita oportunidade. Temos ex-alunos também na Arcelor na França, na Bélgica, tem os países tradicionais aí. Certo, obrigado. Aí eu tenho mais perguntas, mas aí pode ir tudo? Pode? Vai fazendo as perguntas aí. Beleza. Outra coisa que a gente, assim, quando está na formação, escuta, é em relação ao mestrado e doutorado. Então, muita gente fala, compensa, não compensa. E eu imagino que eu não queria seguir na área acadêmica, queria ir para a área de produção, certo? Você acha que eu acho que mestrado sim, mas doutorado, você acha que compensa? Por exemplo, no meu caso, que quero ir para a área de produção de fábrica? Vamos lá, Pedro. Eu também, quando estava no final da graduação, eu jamais me imaginava fazendo mestrado e doutorado, né? Jamais. Tanto que eu não fiz iniciação científica. Isso foi uma dificuldade a mais que eu tive quando eu voltei para o mestrado, porque meus colegas que tinham feito já estavam acostumados a ler artigos, escrever uma linguagem científica. O que eu acho que foi uma vantagem da minha trajetória foi ter ido para a indústria e depois voltado para fazer mestrado e doutorado, porque eu utilizei muito. O meu mestrado, eu fiz um estudo de caso em tubos para o mercado de petróleo, que eu trabalhei 4 anos. Então, eu tinha uma condição de avaliar os meus resultados muito boas, assim. Tive que evoluir nessa questão de linguagem científica, de leitura, de artigos técnicos. E no Brasil, infelizmente, a gente tem muitos preconceitos ainda com a questão do doutorado na indústria, né? O mestrado, felizmente, já está sendo muito mais aceito. O doutorado ainda, principalmente em indústrias mais tradicionais, pessoal de RH mais tradicional, ainda a gente tem algumas dificuldades, embora estejam, né? Tem um estudo do centro de CGEE, depois coloca no Google aí, mestres e doutores, CGEE. É um indicador que dá vários indicadores sobre os mestres e doutores formados no Brasil. De tudo, assim, até salário tem, índice de emprego formal, idade média de formação, em que áreas estão sendo formados os mestres e doutores, e o índice de doutores na indústria vem aumentando. Tem pessoas que, obviamente, cursam, né? Tenho colegas aqui, a gente tem bastante pessoal de indústria que vai fazendo doutorado junto com o trabalho, né? Tem o pessoal da Embraer que faz, da Villares Metals que faz, pessoal de mercado de implantes, ligas de titânio, o pessoal
É uma área que o pessoal valoriza muito, porque ainda tem muita coisa a desenvolver, e o pessoal que passa um tempo estudando a fundo aquilo é a galera que tem mais conhecimento para desenvolver e melhorar produtos nessa área. Então, assim, a grande vantagem que eu acho do mestrado e doutorado, cara, é você poder focar em aquilo que você gosta. Então, se você gosta de alguma coisa de engenharia de materiais, cara, você pode estudar. Aqui no Brasil, a gente tem muita liberdade para as linhas de pesquisa. Então, eu quis estudar aço e ninguém falou comigo que eu tinha que estudar outra coisa. Eu tive liberdade para propor. Então, eu acho que você tem a oportunidade de estudar e você tem a oportunidade de fazer doutorados que vão te dar uma aplicação, vão te dar um progresso científico, mas que podem ter aplicações industriais. Então, seguindo esse caminho, você pode falar assim, quero fazer um doutorado, mas eu ainda penso em trabalhar na indústria. Procura um tema de pesquisa que fala, cara, isso aqui é um problema que talvez as indústrias se interessem. Isso aqui é um problema que talvez a Arcelor, a Usiminas, a CSN, alguém possa se interessar por isso. Porque aí quando você for nos congressos, você pode trocar ideia com as pessoas dessas áreas, aí você vai conhecendo profissionais, as pessoas vão te conhecendo, e através do networking técnico, você tem chance também de fazer carreira nessas indústrias aí. Muita gente, né, até pelo preconceito, as coisas faz junto, né, ou faz o mestrado, procura um emprego, vou fazer o doutorado quando eu tiver mais na carreira, mas eu acho que os indicadores estão mostrando para a gente que os preconceitos estão sendo cobrados e, estrategicamente, se você quer seguir esse caminho, tenta procurar alguma coisa que você goste e que fale, eu acho, conversa com as pessoas das indústrias, o que é um problema que vocês têm aí, eu vou dedicar um doutorado a entender isso aí, quem sabe eu possa contribuir e seguir carreira nessa área. Eu acho que vale a pena, sim. É porque, tipo assim, o que eu já escutei é que em relação ao doutorado, querendo ou não, você valoriza o seu trabalho, né? Valoriza ali sua bagagem. E isso aqui, por exemplo, no Brasil, eles dificultam a ser contratado. Então, tipo, eles preferem uma pessoa que já formou, que vai, por exemplo, pagar um salário um pouco mais baixo, do que um doutorado que, por sua vez, vai ter um salário um pouco mais alto. Então, tipo, o que eu fico meio assim é por conta disso, entendeu? A parte ali de ser contratado ou não por conta disso. Existe ainda essas questões, eu já conversei, tem colegas engenheiros de materiais que trabalham em empresas de recrutamento, tem colegas headhunters aí, né, que contratam engenheiros para outras empresas. E eu conversei com ele a respeito, ele falou, cara, ainda tem muito isso do que eles chamam de overqualified, né, a pessoa muito qualificada para o cargo, que talvez não precisa ter todo aquele conhecimento, e a expectativa da pessoa vai ser ter um salário muito alto, porque ela já investiu muitos anos estudando, ainda existem. O que eu acho que falta para a gente que tem mestrado, doutorado e quer trabalhar para a empresa é valorizar outras coisas que não só conhecimento técnico avançado no doutorado. Porque fazer um doutorado, primeiro, é uma gestão de projetos. Você tem dia para começar, você tem dia para terminar. Você tem recursos limitados. Você não vai ter tudo na sua mão na hora que você precisa. Gestão do tempo a todo momento. Você tem que entregar um relatório, você tem que escrever artigos, você tem que fazer disciplina. Liderança de pessoas, geralmente o doutorando ele orienta alunos de iniciação científica, ele trabalha a questão de comunicação, apresentação em congressos, sabe trabalhar essa pressão. Então, acho que falta a gente valorizar muito ainda, mostrar para os RHs, para os outros pessoal, todo um outro lado de desenvolvimento profissional que investe o doutorado. Então, assim, pode ser ter essas questões de frustração. Nossa, estudei 10 anos da minha vida, sou uma pessoa altamente especializada, conheço o método científico, acho 1000 aplicações para isso e não vou ter um salário tão justo. Mas o mundo industrial valoriza muito assim. A indústria pensa assim, eu não vou te dar a recompensa antes de você me dar retorno. Me dá retorno e você vai ser recompensado por isso. Então, como eu te disse, né, se você no doutorado fez alguma coisa, tem aplicação, mostra aquilo, é esperado que você seja recompensado também. Então, pode ser que você comece ganhando pouco, que não valorize seu mestrado e doutorado, mas eu acredito que tem potencial para você recuperar essa conta aí depois. E minha última pergunta, eu já estou no 7º período, já quase o 8º, passando, então a gente pensa muito em estágio. Aí eu queria te pedir algumas recomendações de estágio, tanto na área de metais ou tanto
nas outras áreas também que você tem conhecimento e você sabe que vale a pena? Ó, aí em Minas tem muita siderúrgica, né? Não sei o quanto a Valorec é perto aí, mas tem bastante gente, né? Mas acho que a Jéssica me corrige, acho que vocês têm um semestre dedicado, né? Uns 6 meses que o aluno Sim. pode ficar. Então, a chance que você tem de ir para outro lugar, até se movimentar. Eu fui para Limeira, que não é tão longe daqui, mas me mudei para lá. Mas, assim, até uma dica que eu dou, e depois eu vou mandar um material para você, Jéssica, de um mini curso que a gente deu aqui sobre gestão de carreiras, que é principalmente das coisas do nosso projeto. Aí você fica à vontade para usar o que você achar que é pertinente e passar para os alunos também. Quando você for buscar estágio em engenharia de materiais, LinkedIn, essas coisas, não coloca só lá no Google estágio em engenharia de materiais. Coloca estágio em engenharia primeiro. Porque várias empresas vão aceitar a vaga para quem tem conhecimento em engenharia. É difícil no Brasil uma empresa que não esteja relacionada à área de materiais de alguma maneira. Ou vai ser beneficiamento, aí Minas é mineração, ou é transformação, ou é autopeças, ou peças aeronáuticas, ou é aplicação. É muito difícil alguma coisa, né? A gente trabalha com a matéria, então é muito difícil alguma coisa que você não acha. Pode ser que a sua aplicação, né, o seu dia a dia não seja tão técnico relacionado à área de materiais. Mas, como eu disse, né, na minha experiência, saber sobre materiais ajuda muito, ajuda a gente a progredir na carreira. Então, procure estágio em engenharia primeiro, depois você tenta dar um filtro em materiais, se você quer algo mais técnico, dentro daquelas vagas que aparecerem. E aí você vai achando vagas que aí talvez esteja escrito quer alunos de engenharia de materiais. Aí você avalia ou não, mas procure estágio em engenharia primeiro e dá uma olhada no site da empresa, se tem algo relacionado a materiais, se é algo que você se identifica, que você queira trabalhar, se é metais, cerâmica, polímeros. Então, essa acho que é uma dica interessante para você explorar. Aqui a gente tem, antigamente a gente tinha muitos convênios, mas as empresas hoje fazem processo nacional, porque é de interesse delas, né? Então, mas aqui a gente tem empresas muito boas, Villares Metals, Caterpillar, tem muita gente que vai para a Embraer também. É muita empresa, cara. A grande verdade é que a gente não tem quase nenhum conhecimento de tanta empresa que tem, que a gente pode fazer estágio e trabalhar com engenharia de materiais. Então, vai procurando, faz busca no LinkedIn, nessas companhias de talentos, vagas.com da vida. Mas a dica que eu dou é procure estágio de engenharia primeiro, depois vai filtrando materiais dentro do que você achar que faz sentido. Obrigado. Imagina. Obrigado. Valeu. Essa é uma dica importantíssima mesmo, que a gente costuma falar isso com os alunos, né? E o próprio exemplo dos estágios que você trouxe mostra isso, né? Que você falou que eram mais direcionados para a área de produção, mas no final das contas tinham tudo a ver com materiais, né? Sim, exatamente. Uhum. Próxima pergunta, pessoal. Quem tem mais perguntas? Não sejam tímidos. Vamos aproveitar. Mariana tem perguntas? Mariana gosta de fazer perguntas. Oi, bom dia. Bom dia. É que eu não vou ligar minha câmera não, porque eu tô gripada e eu tô só o pó da gaita. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Durante a sua graduação, você teve alguma dificuldade? Como que foi nesse processo? Sim. Tive reprovações, tive trancamentos de disciplinas. Minha primeira reprovação foi introdução à computação, reprovou metade da turma. Eu estava nessa metade aí que reprovou. Reprovei em cálculo 3, reprovei em séries, termodinâmica química. Eu só não reprovei na engenharia de materiais, no ciclo básico ali eu tive algumas reprovas. Tive alguns trancamentos. Das reprovas, assim, eu não me arrependo, vamos dizer assim, não tenho um sentimento de arrependimento, porque tentei, e eu acho que é isso que fica de lição, tenta, não é
que meu tá muito difícil, você tirou 2 na primeira prova, tenta recuperar, né? Vai em busca do conhecimento, tenta entender que aquilo é importante, em algum momento vai aparecer alguma coisa que você possa usar esse conhecimento. Eu me arrependo um pouquinho de alguns trancamentos que eu tive, de coisas assim que antes da primeira prova eu tranquei e fui. Eu formei 5 anos e meio, isso me atrasou tanto o curso, mas tive no começo ali. Depois que eu entrei na materiais, eu me motivei um pouco mais, aí eu também entendi o esquema de estudo, de créditos que funcionava melhor para mim, de distribuição das atividades ao longo da semana. Então, em termos de dificuldades acadêmicas, tive um pouco dessa dificuldade, assim, né? Acabei atrasando o curso 6 meses, mas isso também levou à vontade de fazer um outro estágio, e depois eu até falei assim, pô, talvez hoje eu ficaria até um pouquinho a mais, já que fiquei 5,5, ficaria 6 para viver outras coisas das atividades extracurriculares, né? Eu fiz empresa júnior, eu fiz organização de eventos, e aí era tanta coisa surgindo na minha época que de vez em quando dava vontade de fazer um pouquinho a mais, mas também não me arrependo de ter formado em 5,5. Então, assim, não desistam tão fácil das coisas, sabe? Tenta descobrir, tenta caminhar, principalmente na área de engenharia de materiais. Busquem, né, fazer disciplinas buscando aquele conhecimento básico, aqueles fundamentos básicos. Se você entende o básico das coisas ali, de ciência dos materiais, de caracterização, de termodinâmica e cinética, vai abrir o mundo, né? Eu fui trabalhar com processamento de polímeros muitos anos depois, não gostava de química orgânica, mas, assim, o conhecimento que eu tive era suficiente para eu buscar o conhecimento, para eu buscar, isso aqui deve estar no livro do Canellarolo, isso aqui eu tenho colegas de turmas que trabalham na Braskem, deixa eu trocar uma ideia com esse pessoal. Então, eu tive um pouco, né, dificuldades acadêmicas foram um pouco nesse sentido aí, tive algumas reprovas. Não existe essa coisa de que não vão te perguntar na entrevista. Eu achava que ninguém vai querer saber tanto das minhas notas, do meu currículo. Uma das primeiras perguntas que eu tive numa entrevista do diretor de planejamento foi: por que você se formou em 5 anos e meio? Eu fui sincero, contei essa mesma história, tive algumas dificuldades no começo, principalmente com as disciplinas de matemática, e ele virou para mim: para essa vaga aqui precisa ser muito bom em matemática. Aí ele já tentou me dar uma desmontada, mas eu falei, não, mas depois eu recuperei e passei. Então, tive algumas questões sim, as reprovas elas não desabonam ninguém, desde que você volte, né, dê a volta por cima, aprenda aquilo, e saia, quando você for aprovado, saia com aquele conhecimento básico da disciplina. Então, e faz diferença sim, se você, hoje, para quem quer fazer carreira acadêmica, se você quer ser bolsista, mestrado e doutorado, nota vai importar, infelizmente é um critério que usa, currículo vai contar aí as questões, média disciplina, quantas reprovações teve, né? A FAPESP aqui reprova muitas vezes bolsa de alguém que teve uma reprova, às vezes não foi. Pessoa que tem uma reprova na graduação, até eu não tendo a não atribuir a culpa à pessoa, e sim que foi um caso talvez, né? Mas foram essas dificuldades que eu tive, não fizeram tantas, mas eu fui questionado também. E, né, você tem que ser sincero e jogar limpo e mostrar que você teve essa dificuldade, mas que você conseguiu contornar, né? Certinho, obrigada. Imagina. Esse é um outro lado, né, que a gente às vezes não pensa, né, que vão perguntar, valorizar, mas realmente faz parte também, né? Mais perguntas, pessoal? Quem tem mais perguntas? Matheus, tem perguntas? Tem que aproveitar, gente. Já está acabando o nosso tempo. Alguém? Oi, Jéssica. Oi, conta aí, Wellington. Eu vou fazer uma pergunta, não sei se é... eu queria só saber sobre a nanotecnologia, como é que se está sendo muito aplicada em materiais metálicos ou não? Sim. Nanotecnologia foi uma coisa que teve um hype, né? Quando eu estava graduando, tudo parecia que tudo tinha que ser nano. Mas aí vieram outras ondas aí de desenvolvimento de materiais, mas nanotecnologia é um caminho para muita coisa.
E hoje a gente tem ferramentas, né? Hoje os microscópios evoluíram, a gente evoluiu muito em técnica de caracterização para entender muitas coisas nano, né? O que eu vi sendo aplicada bastante em recobrimento de peça para implante. Então, em vez de você fazer uma peça aí numa liga super nobre, você faz uma peça numa liga menos nobre, mas recobre ela com uma camada muito fina de alguma coisa para te dar principalmente as propriedades bio, né? Muita coisa sendo aplicada na área de que aí foge na área de cargas em polímeros, cargas nanométricas em polímeros, e tem muito estudo relacionado a isso, e tem muita gente que usa nanotecnologia aí são produtos que até fogem bastante do meu conhecimento, mas a questão de aplicações eletrônicas, né, fazer nanochips aí, tudo isso requer que você consiga fazer estruturas, quando a gente fala de estrutura de material, mas estrutura de produtos na escala nano. Então, a gente precisa dominar a nanotecnologia, como que a gente trabalha com materiais nessa escala, né, tão pequena, tão difícil para fazer esse tipo de produto que seja mais aplicado. Então, é uma coisa que, sei lá, ali para 2010, de 2010 a 2015, quase todo artigo que você pegava para ler tinha a palavra nano em algum lugar. Isso eu acho que hoje diminuiu um pouco, mas talvez ficou mais comum. A gente acostumou com a palavra nano, virou um pouco mais o nosso dia a dia. Em termos de pesquisa tem muita coisa a fazer, mas principalmente em termos de pegar todos aqueles artigos, aquela ciência, e transformar em produto, tem muita coisa a ser feita ainda, né? Principalmente em termos de processo, como que a gente processa as coisas na escala nano. Não sou especialista muito na área, o pouco que eu conheço é isso, viu, Wellington? Muito obrigado, Paulo. À disposição, Wellington, fica à vontade, cara. Muito bem. Eu acho que, pelo menos na minha área de pesquisa, a nanotecnologia continua bem ativa, né? Os artigos continuam dando bastante ênfase para essa parte. É bem interessante, né? Muito bem. Alguém tem mais perguntas, gente? Contem aí as perguntas. Igor, tem perguntas? Eu tenho perguntas, sim. Conta aí para nós. Eu queria saber que, a partir da sua experiência, quais setores da engenharia de materiais você acredita que terá mais demanda no futuro? Legal. Aqui na UFSCar a gente tem uma rivalidade saudável entre as ênfases, né? O pessoal de polímeros, isso aí funde a 200 graus e serve para nada. O pessoal de cerâmica também, a gente fala para fazer privada, mas isso é brincadeira, que a gente sabe que tudo é importante. Pelo que eu acompanho um pouco, assim, o pessoal nosso de polímeros aqui tem tido uma procura no mercado muito forte. Mas isso acho que são questões de momento. Tem muita questão de carreira que é um momento, o segmento que está recebendo mais investimentos. A gente está vivendo um momento no Brasil agora que está tendo muito investimento na área elétrica. Então, tem muita oportunidade de emprego para o pessoal de engenharia elétrica, porque tem muitas regulamentações de telecomunicações, essa coisa do 5G. Então, isso são muitas questões de momentos, né? Assim como a metalurgia tem o seu momento, a cerâmica vai ter o seu momento. Mas eu acho mas aí é mais coisas que a gente vê mais por alto do que dados e fatos, né? Eu acho que toda a questão de sustentabilidade vai ter um campo de mercado muito grande, porque a coisa que era uma regulamentação recomendável está virando mandatório, e as empresas vão precisar de muitos profissionais para lidar com essa questão. Então, toda a parte do pessoal de polímeros que estuda ciclo de vida das coisas, consumo energético, reaproveitamento, reciclagem, eu acho que isso é um mercado que vai ter bastante oportunidade da agora para os próximos, para o curto prazo, né? Coisa de 2, 3 anos aí, porque tudo aquilo que antes era regulamentação lá na Europa, só lá na Europa precisava trocar. Está vindo muita coisa para o Brasil, a gente vê muito aí sobre os acordos climáticos, e tem uma sigla que está em moda nas empresas, que é o ESG, né, que é a parte ambiental, de governança e de sustentabilidade, né, sustentabilidade social, econômica e ambiental.
Então, busque a respeito disso, eu acho que isso é uma coisa que vai gerar e vai ter bastante demanda de engenheiros, e na nossa área também, para aplicação técnica mesmo, né? Não falar assim, vamos usar material tal porque ele é biocompatível, mas mostrar que ele é viável tecnicamente, mostrar que economicamente isso traz resultado, que a empresa enxerga número financeiro. Então, eu acho que esse é um mercado bastante forte. Eu acho que o Brasil ainda vai ter, né, espero que tenha, né, bastante investimento na área aeronáutica, né, acho que é uma área estratégica. Se vocês forem no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem algum pedaço lá, não é muito difícil de achar, mas eu tenho de cabeça. As áreas estratégicas para o Brasil em ciência e tecnologia. Isso é uma coisa que não costuma muito mudar, mesmo que o governo mude. Isso é uma coisa que está desde 2016 lá. Então, a área de materiais funcionais, na nossa área de materiais, mais para o lado da mineração, os minerais estratégicos, então, uma das linhas que estão lá é terras raras, que o Brasil tem grandes reservas de terras raras. Então, o que a gente faz com isso? Procurar aplicações para isso. Vários editais do governo para as empresas estão saindo, né? Quero que você me coloque um projeto que não seja relacionado a ferro, nióbio e outros elementos que a gente já sabe, já tem muita empresa atuando. O que a gente faz com outros elementos que o Brasil tem uma reserva muito grande e vai utilizar. Então, em termos técnicos, tem as áreas estratégicas para o Brasil, nanotecnologia é uma delas, materiais para aplicação espacial é uma das questões lá. O que isso é? Se o governo enxerga isso, ele vai liberar mais editais para as empresas e para as universidades em relação a isso, e é onde provavelmente vão surgir as melhores oportunidades. Mas eu ainda acho, para quem quer trabalhar na indústria, essa coisa de ESG aí, sustentabilidade, governança ambiental, é uma coisa que vai ter bastante oportunidade, porque tem pouca gente com boa formação nisso. Certinho, obrigado. Não. É verdade, eu observo também que é um campo que está em franco crescimento, assim, tem muita demanda por esse tipo de profissional, né? E a gente na Materiais está numa posição bacana, né, para falar sobre isso, porque o conjunto de conhecimentos que a gente tem é muito propício, né? Muitas vezes a gente fica, né, vamos usar o plástico biodegradável, vamos fazer alguma coisa, mas um professor que me orientou nos Estados Unidos, ele é professor dessa área ambiental, ele fala assim, Braulio, a gente tem dois caminhos como engenheiro de materiais. Ou a gente trabalha a técnica e faz isso se tornar tecnicamente viável, ou a gente convence o pessoal de terno e gravata, que são os donos do dinheiro, que isso é importante não porque a gente não vai sobreviver muito tempo do caminho que a gente está indo. Então a gente tem dois caminhos. Ou a gente faz a coisa acontecer tecnicamente e faz se tornar economicamente viável, porque aí o pessoal de terno e gravata vai comprar a ideia sem pensar muito. Ou a gente tem muito caminho a conversar com esse pessoal que, olha, a gente vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas a gente vai precisar sobreviver, né? Então, exatamente. A gente com conhecimento de materiais, eu acho que a gente é fundamental nessa discussão. Também acho, concordo. Mais perguntas, gente? Pensarem em mais alguma coisa? Bom, se ninguém tem mais perguntas, acho que eu vou fazer uma última pergunta que eu gosto de fazer para os nossos convidados, que é uma pergunta, assim, que provavelmente você já ouviu bastante na sua vida, mas eu acho legal ouvir de cada um, né, como é que a gente explica. Mas para você, dentro da sua experiência e como você enxerga, o que é a engenharia de materiais? É uma pergunta simples, porém difícil. Existem várias formas de explicar. A gente tem que fazer um texto para colocar no site da universidade, para o pessoal, a gente tem que explicar para os parentes, tem que explicar para os RHs das indústrias muitas vezes. Exatamente. Mas quando a gente recebe os calouros aqui, ou quando precisa fazer alguma coisa, eu gosto de encarar a engenharia de materiais como a engenharia de tudo aquilo que a gente pode tocar. Se a gente toca em alguma coisa, isso é feito de matéria. Pensando em produtos industrializados, alguma coisa, em algum momento da nossa história, aquilo não existiu na face, né? O plástico que está aqui, as telas que a gente está olhando, para os nossos equipamentos eletrônicos, isso é recente na história da humanidade, né?
alguém teve que pensar como fazer isso, de que maneira fazer isso. Hoje a gente tem toda essa preocupação, como fazer isso de uma forma mais sustentável. Então, eu acho que a engenharia de materiais é a engenharia da matéria mesmo, é transformar e melhorar tudo aquilo que a gente pode tocar. Então, a gente tem a tabela periódica lá com 100 e poucos elementos, aquilo ali é o nosso playground, aquilo ali é nosso ambiente de trabalho. A gente misturando aquelas coisas ali, claro que tem algumas coisas que a gente já sabe que não pode misturar uma com outra, e outras que não vão adiantar misturar algumas coisas com outras, mas ali, pensando em tudo que tem aquilo de combinação, é muita oportunidade de trabalho. É muita oportunidade de melhorar as coisas como elas são feitas, é muita oportunidade de criar coisas novas. É a partir daí que a gente teve um salto tecnológico nos últimos 100 anos da humanidade. Polímeros é uma coisa que tem 200 e poucos anos, né? A metal é uma coisa que tem 3.000 e tantos anos de uso, polímeros é uma coisa mais nova, mas tem muita coisa para ser descoberta. Tem muita coisa que a gente não sabe. Então, acho que a engenharia de materiais é essa engenharia da incerteza, mas da melhoria de tudo aquilo que a gente pode tocar. Nós somos feitos de material orgânico, fibras e minerais. Então, eu acho que é a engenharia das coisas que a gente pode tornar real. Sensacional, Braulio. Muito obrigada, viu? Imagina, Pela sua eu agradeço. participação. Foi muito inspirador para a gente, né? Acredito que os meninos também gostaram bastante, né? Sim. Da sua participação. Então, eu agradeço novamente, né? A Mariana até mandou um emojizinho, não sei se você viu aí, esses novos recursos. Vocês fiquem à vontade, pessoal, de colocar no LinkedIn. Atualmente eu não tenho postado muito, mas tem algumas coisas, mas prometo, eu mesmo tenho uma meta minha de ser mais ativo e trocar, né? E usem isso, usem network, perguntem às pessoas, usa LinkedIn. Fala assim, eu vi que você fez materiais e está trabalhando e tal, que dica que você me dá? Não precisa ter esse medo. A grande maioria das pessoas, a grande maioria mesmo, está disposta a ajudar. Eu sei que a pessoa não vai te dar o estágio, mas vai te apontar um caminho, vai te apresentar outra pessoa. Sejam vocês mesmos nos processos seletivos, né? Aquela coisa, você tem que ter um perfil mais adequado, as coisas se encaixam, vai achar uma oportunidade que caiba com seus valores e com os valores da empresa. Então, hoje a gente tem muita ferramenta, principalmente para interagir como colegas de profissão mesmo, então usem essas oportunidades para ir trilhando esses caminhos que vocês têm o desejo. Porventura vocês vão mudar de ideia, como eu já mudei várias vezes, mas há caminhos e dá para achar muita coisa boa em qualquer um desses. Excelente, Braulio. Novamente, muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz de ter, né, ouvido a respeito da sua história e, né, também os meninos fizeram perguntas que eu achei muito bacanas também. Sim, gostei muito da nossa interação. Então, muito bem, gente. Obrigada pela participação de vocês. Todo mundo já assinou a lista de presença? Tá aí o link no chat para a gente fazer depois a contabilização. Então, agradeço a todos pela presença e a gente pode finalizar por aqui. Também estamos aqui na UFA à sua disposição, viu, Braulio? Para qualquer coisa. Estou devendo uma visita aí para conhecer o campus. É verdade. Não pulo em Lauras, caminho de casa. Mas eu vou, em breve eu vou aparecer por aí. Isso aí, a gente vai te receber com todo carinho. Se querem para cá também, fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Então, bom dia para vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.